novamente para falar com você sobre ergonomia para os operadores de checkout. Estamos agora no nosso 6º módulo do curso de ergonomia para operadores de checkout. E o 6º módulo ele fala sobre os principais agravos à saúde que afetam os operadores de checkout, tá? Por que surgiu essa preocupação em falar de ergonomia para os operadores de checkout? Por que não tem uma norma regulamentadora para todas as profissões, para todas as funções e tem para o checkout? Sem dúvida nenhuma, né? Isso é muito importante. E por que aconteceu isso, de elaborar essa norma? Foi observado, né, que os operadores de caixa, os atestados médicos, quer dizer, as faltas com atestado médico, as ausências ao trabalho por motivo de doença, eram por doenças relacionadas ao aparelho osteomuscular, então doenças musculares, tá? Então essas doenças começaram a ser relacionadas ao trabalho e aí surgiu, né, a seguinte indagação: poxa, o trabalho do operador de caixa está favorecendo que ele fique doente? O trabalho do operador de caixa, ele está causando doenças? Por que o operador de caixa ele adoece mais por exemplo, tendinite do que uma outra função? Então, esse tipo de estatística, que é você quantificar aí o número de atestados e os motivos, levaram à conclusão de que medidas teriam que ser tomadas para evitar esse adoecimento. Então, sempre falamos aqui que o nosso foco é a prevenção. E uma das formas de prevenção é você saber quando algo não está bem no seu corpo, quando algo não anda bem, para que você tome medidas de prevenção. Então, uma forma de prevenção é o próprio conhecimento. Se eu sei o que está acontecendo, se eu presto atenção, eu tenho um potencial para prevenir. E o próprio cumprimento da norma, né, a manutenção do mobiliário adequado e tudo que a gente viu, ele é uma medida de prevenção. A análise ergonômica do trabalho, que é quando a fisioterapeuta vai no estabelecimento de vocês e faz toda a análise do check-out do trabalho para identificar se existem, né, fatores que estão levando ao adoecimento. Então, isso também é uma forma de prevenção, tá? E isso é muito importante, por quê? Porque quando temos um adoecimento que é causado pelo trabalho, que é o que a gente chama de nexo causal, quando a doença que eu apresento, ela se relaciona diretamente com o meu trabalho, essa doença ela é doença que a gente chama de ocupacional, que é decorrente do trabalho, e isso se equipara ao acidente de trabalho. Correto? Então, temos aí vários e vários motivos para poder trabalhar com a prevenção e para poder instruir os trabalhadores cada vez mais, para que eles possam saber e para que eles possam ajudar nessa prevenção. Correto? Quando falamos de agravos à saúde, a gente se pergunta assim: o que é saúde? Saúde é quando eu não tenho nenhuma doença? Eu não tenho nenhuma doença, eu tenho saúde? Não necessariamente. Hoje se sabe que saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas saúde é uma adoção de vida saudável, né? É quando eu tenho um estilo de vida que me leva, que me proporciona saúde, quando o meu corpo está em equilíbrio fisicamente, mentalmente, quando a gente fala que o organismo, né, e o ambiente estão em equilíbrio, quando eles se relacionam de uma maneira positiva, de uma boa maneira, e que eu tenho a minha saúde física e a minha saúde mental, e não só quando eu não apresento nenhuma doença. Então eu estou saudável, eu possuo disposição física, disposição mental. E isso não se relaciona somente ao seu trabalho,
você tem que adotar hábitos saudáveis de vida, você tem que ter prevenção, né? Então você tem que olhar a questão de bebida, cigarro, atividade física, né? Fazer os exames periódicos, procurar ajuda quando você sente algum sintoma. Então a saúde é o resultado de um estilo de vida que você adota e não só a ausência de doença. É um conceito muito mais amplo, tá bom? O processo de trabalho atual dos operadores de caixa, se você não fizer nada para prevenir, ele é um processo de trabalho que adoece. Por quê? Porque o trabalho do operador de caixa ele é muito complexo. Ao mesmo tempo, ou seja, de forma simultânea, ele faz elevado esforço mental, ele tem um esforço visual e ele também tem um esforço físico, né? Uma exigência de grande responsabilidade e usa ao mesmo tempo vários grupos musculares, tá bom? E isso pode ser ainda agravado pelos movimentos repetitivos de membros superiores, que é eu fazer o mesmo movimento várias vezes, e posturas que a gente chama estática, que é quando o operador de caixa fica sentadinho ali e não alterna as posturas. Entenderam? Então, tudo isso que eu tô falando nesse módulo não é para você achar que você está doente ou vai ficar doente. É justo para prevenir, para que você não adoeça, para que você se mantenha saudável. Então, o que eu acabei de dizer é a justificativa. Por que ensinar isso para o operador de caixa? Por quê? Porque o trabalho impõe, ao mesmo tempo, esforço mental, visual, utilização de musculatura de membro superior, às vezes ficar muito parado, que é a forma estática dos membros inferiores, e movimentos repetitivos. Então, esse ciclo, quando eu não mantenho as condições favoráveis, quando eu não previno, quando a empresa não cumpre a norma e eu me relaciono com o meu trabalho de forma a ter essa conscientização, isso leva ao adoecimento. Então, daí vem, né, mais uma vez a justificativa também para TNR 17, tá? Então, eu falo muito assim, pessoal, que a sua atitude, a sua postura que você adota, os movimentos que você faz, a interação que você tem com as pessoas, com seus colegas de trabalho, com o seu chefe, com o seu material, mobiliário, com o ambiente organizacional como um todo, que é o ambiente da empresa. E as condições de vida. Devemos lembrar que você tem uma vida fora trabalho. Isso pode influenciar positivamente ou negativamente na sua vida, na vida das pessoas, tá? Então, o seu trabalho, ele pode influenciar de uma forma positiva na sua saúde ou negativa na sua saúde. Estamos aqui para fazer com que essa influência seja positiva, claro. Por isso que a gente está estudando, por isso que vocês estão tendo esse curso, para que o trabalho ele não tenha nenhum impacto negativo, para que ninguém adoeça, correto? Então, quando ouvimos falar de adoecimento no trabalho, vocês já ouviram falar de LER e de DORT, né? Ninguém aqui precisa saber dar diagnóstico, precisa decorar tudo de doença, é só para vocês terem uma noção. Quando a gente fala assim, fulano adquiriu LER, é lesão por esforço repetitivo, tá? É uma doença causada por movimentos repetitivos. Eu fiz o mesmo movimento muitas vezes, às vezes rápido, né? Numa sequência, LER, lesão por esforço repetitivo. E aí você escuta falar também DORT. O que é DORT? Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, tá? É uma síndrome clínica. Quando a gente fala síndrome, toda vez que você escutar falar síndrome, é porque é uma coisa sistêmica, que não é localizada, que envolve várias partes, tá? Então, é uma síndrome clínica caracterizada por uma dor crônica. O que é uma dor crônica? Não doeu só hoje, é uma dor persistente, que pode ser acompanhada ou não de alguma alteração,
coisa que vocês vão prestar atenção é dor. Eu tenho dor? É sinal de que algo não está bem. Ah, eu tive dor um dia e depois eu não tive mais. Eu acordei com o ombro doendo. Ah, eu tô com lero, eu tô com DORT. Não. Você pode ter dormido mal, seu travesseiro, né, pode ter saído, você pode ter mudado de travesseiro, você pode estar com torcicolo. Então, não sejam assim tão rígidos a respeito de tudo que eu vou falar. Então, vamos prestar atenção porque nada acontece um dia e pronto, né? Tem que ser uma coisa persistente. Então, tanto LER quanto DORT, pessoal, elas afetam o sistema nervoso. O que é sistema nervoso? São os nossos nervos, né? São a conexão que a gente tem com o nosso sistema nervoso, com o cérebro, a medula. Então, é o que causa dor ali, é onde a gente sente, tá? Então, tanto na LER quanto na DORT, a gente tem aí o sistema nervoso. Afeta também o sistema sanguíneo, tendão, músculo, ligamento, né? Os membros superiores, né? Então, a gente tem que prestar atenção no corpo. O que a gente tá? Membros superiores está em cima. Membros inferiores, coluna. Minha coluna começa na cervical, que é aqui o meu pescoço, e vai até, né, abaixo da cintura, atrás, que é a minha coluna lombar, tá bom? Então, todas essas alterações que podem acontecer, elas estão, no caso de DORT, relacionadas às exigências das tarefas, do ambiente em que eu trabalho e da organização do trabalho, que a gente já falou no módulo 4, tá bom? Então, o mais importante que eu falei para vocês é prestar atenção, não é para ninguém sair daqui fera em doença. Mas eu vou explicar para vocês rapidamente para que vocês tenham aí noção do que acontece no corpo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o braço, no slide de vocês tem um desenhozinho do que eu tô falando. Então, é sempre importante acompanhar a aula com o slide, né? Então, tem o desenho aí de 2 ossos. Então, eu vou pedir para vocês, imagine se você tivesse somente os ossos, um osso e o outro osso. Como que isso, né, ia estar ligado? O que liga um osso em outro osso? Imagina se fosse só a pele. Seu braço ia cair, né? Não é só a pele que segura. Então, para segurar um osso em outro osso, acompanhe pelo desenho, a gente tem ligamentos, a gente tem tendão, a gente tem membrana, que a gente chama de membrana sinovial, a gente tem cápsula. Tudo isso que a gente chama de partes moles. Olha como é simples, gente. Não precisa decorar nada. Osso duro, parte dura. E o resto das estruturas? Parte mole. Então, a gente tem tudo isso, né? Os músculos, eles completam a parte mole, tá? E essas partes mole, os músculos, tendão, ligamento, cápsula, tem que receber sangue através das veias e das artérias, para se manterem saudáveis, tá bom? Então, todas essas estruturas estão sob o comando do cérebro. Então, olha o quão bonito e complexo é o nosso corpo. A gente tem que ter tudo funcionando, a gente precisa do cérebro que dá o comando, a gente precisa de receber sangue através das artérias e as veias, e a gente tem, ligando um osso ao outro, tendão, cápsula, ligamento. Correto? Por que eu estou falando com vocês em tendão, cápsula, ligamento e músculo? Porque, gente, quando a gente fala em LER, DORT, essas são as estruturas que são mais atingidas por esse tipo de doença ou distúrbio, correto? E os músculos, a cápsula, os tendões, eles têm a capacidade de esticar e voltar para o mesmo tamanho, tá bom? Então, eles esticam e eles encolhem, como se fosse, gente, uma mola. Olha esse desenho da mola que eu coloquei para a gente poder comparar o músculo com a mola. Então, o músculo, ele tem a capacidade de esticar e voltar. E é isso que faz com que tenhamos os movimentos. Se eu estico o músculo acima da capacidade dele, eu posso romper algumas fibras, que é o que a gente chama de estiramento muscular, tá bom? O que
acontece com uma mola? Vocês já brincaram com aquela molinha que faz assim? O que acontece com uma mola quando eu estico ela além do limite? Ela perde a elasticidade, né? Ela pode até romper. E a mesma coisa com o músculo. Acontece também que se eu utilizo o músculo, ou deixo ele paradinho, sem utilização, ele pode encurtar. Então, vocês já viram, por exemplo, fala assim, nossa, a gente encolhe quando a gente fica mais velho, fulano encolheu. Na verdade, o músculo vai encurtando, a gente vai adotando posturas mais fletidas e acontece o desgaste das articulações. Então, por isso pode dar uma diferença na estatura, correto? Então, gente, o músculo ele tem que ficar saudável para que não gere nenhuma lesão. Então, ele tem que estar ali saudável, nem esticar demais, nem utilizar muito sem dar pausas, tá? Porque esse excesso de utilização dos músculos, que é quando eu passo uma compra, passo outra compra, não dou pausa, fico o tempo inteiro só sentado, o meu mobiliário está inadequado. Então, se eu tiver um excesso de utilização, não der pausa, condições inadequadas, aí eu vou e pego o peso, repito os movimentos, isso leva aos distúrbios osteomusculares. Então, mais do que saber o nome dos distúrbios, eu tenho que saber o que causam os distúrbios, quais são os fatores de risco. O que é fator de risco? São as situações em que o trabalhador está exposto e que levam ao adoecimento. Se eu conheço os fatores de risco, eu tenho maiores chances de prevenir, correto? Então, quais são os fatores de risco para os distúrbios osteomusculares? Quais são eles? Repetitividade de movimentos, quer dizer, movimentos repetitivos, posturas incômodas por muito tempo. Por que eu evito falar inadequadas? Porque às vezes uma postura que está confortável para você não é uma postura que está confortável para mim. Então eu falo posturas incômodas por muito tempo. Se estiver me incomodando, é porque não está confortável. O esforço físico intenso, que é quando eu pego muito peso quanto? Também vai depender de cada pessoa. Às vezes eu sou forte, malho muito e 20 quilos para mim não é nada, né? Caso, tá, gente? Só tô dando exemplo. Eu não sou forte e não malho muito. E 20 quilos para outra pessoa pode ser muito, tá? Invariabilidade de tarefas, que é quando eu faço toda hora a mesma coisa, o dia inteiro a mesma coisa, tá? Isso também é fator de risco. O trabalho muscular estático, que é permanecer parado na mesma postura por muito tempo, e a ausência de pausas, tá? Por que a ausência de pausas leva ao adoecimento? Porque fadiga, cansa o músculo. O músculo ele precisa de pausa para descansar. É 15 minutos, 20 minutos, segundos. Não tem uma determinação específica para esse caso. Eu tenho que dar pausa quantas vezes forem necessárias, que o meu corpo pedir, que eu não estou me sentindo sobrecarregado, fadigado. Para dar pausa, eu não preciso sair do meu posto de trabalho. Eu posso dar uma pausa entre uma compra e outra, entre uma mercadoria e outra. Então, é para vocês saberem que a pausa é importante, tá? Além disso, a gente tem fatores de risco que são relacionados ao trabalho, como jornadas intensas, muitas horas trabalhando em um ritmo muito acelerado e com pressão por produção, rápido, vai, rápido. Isso também gera adoecimento. Então, vocês conheceram aí os fatores de risco. Uma vez sabendo o fator de risco, eu tenho maiores chances de prevenção. Tá bom, gente? Então, nós falamos do fator de risco. E DORT é só no punho? DORT é só no ombro? Não. Eu vou falar para vocês quais são os locais que podem ser afetados. Então, eu posso ter pescoço, né, 20% aí, pescoço, ombro, 22%, costas, 41%. Aí, quando eu falo costas, eu estou falando tanto de mais baixo, que é o que a gente chama de lombar, no meio, que é torácica, braços, punhos,
tá bom? Dedos das mãos, pernas e pés. Ou seja, todo o corpo pode ser afetado. Vai depender da pessoa e do que ela está executando. Só o meu trabalho me adoece. É o que eu falei de saúde. A adoção de hábitos de vida saudável faz com que você tenha menos chances de adoecer. Então não quer dizer que é só no seu trabalho. Você é um conjunto. Você é a mesma pessoa que se relaciona com o seu trabalho, com a sua casa. Não adianta, tá tudo ok no seu trabalho e na sua casa não. Você é o somatório do que você vive durante todo o dia, né? Estou focando no trabalho, mas aí você vai olhar também na sua casa, tá bom? Gente, os sintomas, o que é sintoma? É o que eu sinto, né? Então, eu já sei o que é DORT, o que é LE, eu já sei que parte do corpo pode acometer e agora, o que eu sinto se eu tiver com isso? O que eu sinto, tá? 75% dos trabalhadores que estão com LER-DORT, eles apresentam formigamento. Então, todo mundo que tem formigamento tá com DORT? Não, mas 75% que está apresenta formigamento, dormência, queimação e 95%, gente, apresenta dor. Não uma dor que eu senti só hoje, mas uma dor que foi mantida por pelo menos aí 3 meses, que é o que a gente chama de dor crônica, tá bom? Então, quais são os sintomas? Principalmente formigamento, dormência, queimação e dor. Mas eu vou falar para vocês também outros sintomas que podem acontecer. Então, eu posso sentir fraqueza. Então, mas eu sinto fraqueza todo dia. Você pode estar com anemia. Eu estou falando fraqueza associada aos outros sintomas. E não pretendemos aqui dar diagnóstico, nem diagnosticar o colega, tá bom? Então, é para vocês conhecerem. Então, associado, eu posso ter fraqueza, alteração de sensibilidade, então eu paro de sentir naquele local, sensação de peso, não, minha perna está pesada, meu braço está pesado, perda do controle dos movimentos, eu vou pegar, minha mão falha, minha perna falha, dificuldade de encostar um dedo na ponta do outro, então eu tenho dificuldade de fazer esse movimento, formigamento, né? A dor eu já falei. Quando tem diagnóstico, que os casos já estão mais avançados, a DORT pode ter também sintomas psíquicos, como depressão, culpa, a pessoa fica assim, nossa, por que eu adoeci? Por que eu trabalhei desse jeito? Nossa, isso não era pra mim, por que está acontecendo isso? Insegurança, inconformismo, a pessoa não se conforma de ter adoecido e medo. Medo do futuro, medo de não conseguir trabalhar mais, né? Medo de ter uma limitação aí permanente. Então, são os sintomas, tá bom? Então, nós já falamos um pouquinho da estrutura, quem precisar volta, o que é músculo, o que é ligamento. Nós já falamos aí dos riscos, né? O que leva ao adoecimento associado e nós falamos o que a pessoa sente, tá? E agora eu vou falar com vocês um pouquinho menos específico possível das principais doenças. Como eu falei que o que liga um osso ao outro, a gente tem músculo, tendão, cápsula, ligamento, então a gente vai falar do tendão. Quando eu tenho a inflamação de um tendão, eu chamo de tendinite. Aí existem vários tipos de tendinite, mas só para vocês saberem, inflamação do tendão, tendinite, tá bom? Então, se manifesta com muita frequência, por exemplo, nos músculos dos dedos, quando eu digito muito, tá? Então, eu sinto muita dor, tá inflamado, eu posso ter também um inchaço, tá? Nessa região, então, inflamação do tendão, tendinite. Eu posso ter também inflamação das bainhas, que é uma capinha que tem no tendão. Aí isso a gente chama de tendinossinovite, tá? Só a título de conhecimento, nada muito aprofundado. Tem uma que é muito comum, que eu vou falar para vocês, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o que a gente chama de síndrome do túnel do carpo. Tem gente que dá até
nos 2 punhos, e aí faz, né, tem que fazer um tratamento cirúrgico muitas vezes, né, se já tiver mais avançado. A gente tem, eu não falei dos nervos, então eu não falei dos nervos, da conexão com o nosso sistema nervoso, então a gente tem um nervo que passa aqui dentro, que é o nervo mediano. Então quando eu tenho uma compressão desse nervo mediano, eu tenho a síndrome do túnel do carpo, tá? E aí eu tenho sinovite, que é inflamação de bainha sinovial. Se for inflamação de nervo, neurite, tá? E eu posso ter também dor na musculatura do corpo inteiro, e aí eu posso ter até assim uma síndrome que a gente chama de miofascial, que é quando todos os músculos, né, doem, e aí não é nem tendinite, nem tenossinovite. Então, gente, é importante, não é que vocês gravem nome de doença, é que vocês saibam que prevenir é o principal, que vocês entendam um pouquinho aí do corpo de vocês, né? Que vocês entendam que o mobiliário tem que estar adequado, as condições de trabalho tem que estar adequadas e que saúde é tudo, saúde é um bem-estar, é você na sua casa, é você no seu trabalho, é você bem fisicamente e você bem mentalmente. Então, isso é o importante desse módulo, é estar atento ao seu corpo, é estar atento à forma como você trabalha, ao seu mobiliário, à sua saúde no geral, adotar posturas saudáveis de vida, hábitos de vida saudáveis, qualidade de vida, e aí você vai conseguir se manter saudável e terá, né, menos chances de ter ler e de ter DORT, tá bom? Então chegamos ao final de mais um módulo e eu quero agradecer a atenção de vocês, pedir que vocês respondam as questões são muito importantes para o aprendizado, tá bom? Chegamos ao final e eu quero deixar um grande abraço para vocês e muito obrigada!